Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do nosso audiolivro. No episódio de hoje, você vai descobrir por que as objeções não são um sinal de interesse, como muitos treinadores ainda insistem em dizer, mas sim barreiras que podem ser evitadas com as perguntas certas, no momento certo. Neste capítulo, vamos explorar estratégias práticas e eficazes para reduzir objeções antes mesmo que elas apareçam. Você vai entender como criar valor real para o cliente, desenvolver necessidades explícitas e transformar sua abordagem de vendas. Se você quer dominar a arte de vender sem precisar ficar apagando incêndios a cada objeção, este capítulo é essencial. E não se esqueça, a playlist completa com todos os capítulos do audiolivro está disponível na descrição deste vídeo. Aperte o play, aproveite o conteúdo. Durante uma visita a um centro de treinamento de uma renomada multinacional, fui convidado a acompanhar uma sessão de capacitação em vendas. Em vez de optar pela aula de sistemas avançados de vendas, como meus anfitriões provavelmente esperavam, perguntei se poderia assistir a um programa padrão de habilidades básicas para novos vendedores. Entrei discretamente e me acomodei ao fundo da sala. Observei ao redor. Todos os alunos demonstravam uma atenção quase forçada, típica de quem está começando na área. O instrutor, recém-promovido do trabalho de campo, iniciava com entusiasmo o seu tema preferido, como lidar com objeções. Não havia cena mais comum. Aquilo poderia ser facilmente o segundo dia de um treinamento básico em qualquer grande corporação. O vendedor profissional, começou ele, recebe bem as objeções, porque elas indicam o interesse do cliente. Na verdade, quanto mais objeções, mais fácil será vender. Os alunos, visivelmente impactados, anotavam cada palavra com atenção. Enquanto isso, eu mantinha o sorriso típico de visitante, mas por dentro suspirava. Mais uma geração de vendedores estava sendo exposta a um dos mitos mais enganosos da profissão. Mesmo achando tudo aquilo equivocado, como visitante, não era meu lugar interferir. Permaneci sorrindo durante toda a hora seguinte, ouvindo diferentes técnicas para lidar com objeções até que o intervalo chegou. Durante a pausa, me aproximei do instrutor. Você realmente acredita no que disse em sala? Perguntei. Essa ideia de que quanto mais objeções houver, mais fácil será vender? Sim, ele respondeu com convicção. Se eu não acreditasse, não estaria ensinando isso. Hesitei. Ficava evidente que tínhamos visões bem diferentes sobre o assunto. Seria mais fácil mudar de assunto. Mas ele havia sido gentil ao me permitir assistir à aula, então decidi continuar. Perguntei. Você foi um vendedor bem-sucedido durante vários anos, certo? Sim, respondeu com orgulho. Estou na empresa há 5 anos e fui membro do clube do presidente nos últimos 3. Então me diga, insisti, quando você começou há 5 anos recebia mais ou menos objeções dos clientes do que agora? Ele pensou por alguns segundos. Mais, acho. Nos 2 primeiros anos, eu ouvia objeções o tempo todo. E nesses 2 primeiros anos, como estavam suas vendas? Na verdade, não eram boas, mas confessou. Só comecei a vender bem no 3º ano. Continuei. Então, no 3º ano, as coisas melhoraram? Sim, foi quando entrei no clube do presidente pela primeira vez. E quanto às objeções? Parece que você lidava com muito mais delas nos anos em que não tinha sucesso. Como isso se encaixa na ideia de que mais objeções indicam uma visita mais promissora? Ele refletiu por um momento e respondeu, você tem razão. Pensando melhor, enfrentei muito mais objeções quando minhas vendas eram fracas. Talvez eu esteja transmitindo a mensagem errada. Sua sinceridade foi admirável. A maioria das pessoas, com a incrível habilidade humana de ignorar fatos inconvenientes, teria se esquivado da pergunta e mantido sua posição. Mas a aula estava prestes a recomeçar e eu precisava encerrar minha visita às instalações. Se tivesse tido mais tempo, teria dito a ele, lidar com objeções é uma habilidade muito menos relevante do que a maioria dos treinamentos dá a entender. Objeções, ao contrário do que muitos acreditam, geralmente são provocadas mais pelo comportamento do vendedor do que por dúvidas reais do cliente. Em uma equipe de vendas comum, é normal encontrar um vendedor que recebe até 10 vezes mais objeções que outro colega da mesma equipe. Os profissionais mais experientes escutam menos objeções
porque aprenderam a evitá-las, e não apenas a administrá-las. Para explicar melhor essas descobertas, precisaremos retornar ao tema de características, vantagens e benefícios, discutido no capítulo 5. Vale relembrar as definições desses 3 elementos e como eles se relacionam com o desempenho em vendas. Uma colega minha, Linda Marsh, realizou estudos de correlação para investigar se existe, de forma estatística, uma ligação significativa entre cada um desses comportamentos e as reações mais comuns dos clientes. Por exemplo, será que ao utilizar muitas características durante uma visita, o cliente reage de forma diferente do que quando são usadas poucas? Ela descobriu que características, vantagens e benefícios geram reações distintas por parte dos clientes. Características e preocupações com preço. É bastante comum que os clientes levantem preocupações relacionadas ao preço em visitas, nas quais o vendedor apresenta muitas características do produto. Mas por que isso acontece? Parece que o uso excessivo de características tende a aumentar a sensibilidade do cliente em relação ao preço. Isso não é necessariamente algo negativo, especialmente quando se trata de produtos de baixo custo que oferecem muitas funcionalidades. Vamos considerar a psicologia por trás da propaganda ilustrada na figura 6.3. O produto em questão, que apresenta diversas características, está sendo promovido de uma forma bastante eficaz para itens mais baratos. É fácil imaginar o tom de um comercial de televisão. Você recebe multiplicação, divisão, subtração. E quanto você acha que tudo isso vale? Mas espere, ainda não terminamos. Você também leva o cálculo de porcentagens de margem de lucro, algo que raramente se encontra em relógios que custam 10 vezes mais. E além disso, oferecemos... Historicamente, essa estratégia sempre funcionou bem para vender produtos com preços acessíveis. Por quê? Porque listar muitas características faz com que o cliente imagine que o valor será alto. Quando ele descobre que o preço é significativamente mais baixo que o esperado, sente-se positivamente surpreendido. Relógio calculadora masculino. Preço de venda: R$ 19,90. Adição, subtração, divisão, multiplicação, cálculo de margem de lucro. Adicionais: alarme com melodia, indicação de mês, data e dia da semana. Visor com 6 dígitos, hora, minuto, segundo. Cronômetro, iluminação noturna. Esse é um exemplo clássico de um produto de baixo custo com muitas características atrativas. Escolhi o exemplo do relógio propositalmente, e não um produto industrial, porque o mercado de relógios é um dos poucos em que encontramos diferenças de preço tão extremas entre concorrentes. Agora observe a propaganda ilustrada na figura 6.4. Esse segundo relógio custa quase 100 vezes mais que o anterior. Você acredita que uma lista de características ao lado do anúncio ajudaria a convencê-lo a comprá-lo? Provavelmente não. Para produtos de alto valor, as características destacadas só serviriam para aumentar a preocupação do cliente com o preço, tornando-o menos propenso a adquirir o produto. Uma simples enumeração de funções poderia levar o comprador a questionar se realmente vale a pena investir em um item tão caro. Produto de alto custo. Listar características pode ser contraproducente. Excesso de características. Um estudo de caso real. A relação entre apresentar características e gerar preocupações com o preço não é apenas uma teoria de marketing. Ela tem implicações práticas na estratégia de vendas. Certa vez, uma importante corporação multinacional com sede nos Estados Unidos entrou em contato pedindo apoio. A empresa estava enfrentando forte concorrência de fabricantes japoneses em seu mercado principal, especialmente na faixa mais acessível de seu portfólio. Os produtos japoneses vinham repletos de recursos adicionais e, como esperado, eram um pouco mais baratos que os produtos da corporação. Conforme a participação de mercado começou a cair, a empresa passou a considerar a redução de preços. Uma das ideias era lançar um novo produto, com ainda mais características, que pudesse competir diretamente com os modelos japoneses. Essa nova máquina seria ligeiramente mais cara,
mas as funções extras a tornariam uma oferta mais atrativa. Mas surgiu uma pergunta essencial: quem venderia esse novo produto? A solução encontrada foi recrutar vendedores da própria concorrência. Afinal, ninguém conhecia melhor as máquinas japonesas do que os profissionais que já haviam tido sucesso com elas. A estratégia parecia promissora: enfraquecer a concorrência enquanto se fortalecia com seus melhores talentos. Os agentes da empresa contataram diversos vendedores experientes da concorrência e conseguiram contratar alguns dos seus principais nomes. Infelizmente, os resultados não corresponderam às expectativas. Os novos vendedores, considerados estrelas no passado, não apresentaram desempenho superior ao da equipe já existente. Em busca de explicações, entrevistei alguns desses profissionais e percebi que estavam confusos e até desanimados com a queda no rendimento. É o preço, disseram. O produto é caro demais. Enfrentamos objeções ao preço o tempo todo. E, de fato, estavam certos. Quando acompanhamos suas visitas aos clientes, constatamos que o número de objeções ao preço que recebiam era 30% maior do que o dos demais vendedores, que ofereciam exatamente o mesmo produto. Mas por que isso acontecia? Não era possível atribuir a diferença a mero acaso. Afinal, duas equipes vendendo o mesmo item estavam recebendo níveis distintos de resistência por parte dos clientes. A resposta estava no uso que esses novos vendedores faziam das características do produto. Enquanto trabalhavam para a concorrência, que oferecia produtos mais baratos, aqueles vendedores desenvolveram um estilo de vendas muito focado em destacar as características dos produtos. E isso funcionava bem, pois, como vimos, características aumentam a atenção dos clientes ao preço. Mas como o produto que vendiam era mais barato, essa sensibilidade acabava jogando a favor deles. No entanto, ao passarem a vender um produto muito mais caro, aquele mesmo estilo de venda se tornou um obstáculo. Ao apresentarem várias características, reforçavam a ideia de que o preço seria alto. E como de fato era mais alto que o da concorrência, isso empurrava os clientes de volta para a opção mais barata. Apresentei nossas conclusões ao vice-presidente de vendas da divisão. Ele reagiu com ironia. Agora parece que estão vendendo melhor para a nossa concorrência do que quando trabalhavam para ela. Como resolver aquilo? Sugeri que o caminho não era ensiná-los a lidar com objeções de preço. Isso seria apenas tratar o sintoma. O mais importante era atacar a causa, o estilo de vendas incompatível com um produto de alto valor. Assim, propusemos treiná-los na metodologia SPIN, baseada em perguntas estratégicas, para que adotassem um estilo centrado nos benefícios. O resultado foi positivo. As vendas aumentaram. As objeções de preço diminuíram e, com o tempo, a questão do valor deixou de ser uma preocupação relevante. Sintomas ou causas? Esse ponto é essencial e voltará várias vezes ao longo do capítulo. Resolver um problema de vendas é como tratar uma doença. É preciso identificar e atacar a causa, e não apenas aliviar os sintomas. Quando eu tinha 9 anos e morava em Bornéu, um amigo da mesma idade me alertou sobre uma epidemia de febre tifoide na vila. O pouco que sabíamos era que a doença causava febre alta. Mas eu não vou pegar, disse ele, porque estou comendo muito sorvete para me manter frio. Achei a ideia brilhante. Segui o exemplo e acabei contraindo a doença por meio de sorvete contaminado. Uma das poucas lembranças claras que tenho do mês que passei gravemente doente no hospital foi a explicação do meu pai sobre a diferença entre sintomas, como a febre alta, e causas, como a bactéria Salmonella tifosa que adora sorvete. Talvez essa experiência tenha me tornado especialmente atento a esse tipo de confusão. Suponha que eu tivesse criado um programa para ensinar aqueles vendedores a dar respostas inteligentes a objeções sobre preço. Teria funcionado? Provavelmente não. A objeção ao preço era apenas o sintoma. A causa real era o excesso de foco nas características. Ensinar a lidar com objeções teria sido tão inútil quanto comer sorvete para evitar febre tifoide. Vantagens e objeções. Uma das descobertas mais interessantes feitas por Linda Marsh foi a forte ligação
entre apresentar vantagens e gerar objeções. Vantagens, nesse caso, são afirmações que mostram como um produto ou suas características podem ajudar o cliente, aquilo que muitos de nós aprendemos a chamar de benefícios. O capítulo 5 já mostrava que vantagens funcionam bem em vendas pequenas, mas perdem força conforme o tamanho da venda aumenta. Linda encontrou uma explicação para isso. Apresentar vantagens pode, na verdade, gerar mais objeções. Por isso, o uso delas está apenas moderadamente ligado ao sucesso em vendas de maior porte. Para entender melhor essa relação, veja o exemplo a seguir, retirado de um diálogo real de vendas. O vendedor representa uma empresa que fabrica um dispositivo digital portátil, chamado bloco de pedido digital, que permite aos garçons registrar os pedidos eletronicamente e enviá-los diretamente à cozinha. Vendedor. Pergunta de problema. Anotar os pedidos à mão e levá-los até a cozinha toma muito tempo? Comprador. Necessidade implícita. Sim, mas todo mundo já se acostumou com isso. Vendedor. Vantagem. Nosso sistema é muito mais rápido e evita que os garçons precisem andar tanto. Comprador. Objeção. Os garçons já andam o tempo todo. Não vamos gastar $15.000 só para eles não precisarem levar o pedido até a cozinha. Vendedor. Vantagem. Entendo, mas o tempo também é importante para os clientes. O bloco de pedido digital torna toda a operação mais eficiente. Comprador. Objeção. Já somos eficientes. Se eu quisesse melhorar ainda mais, investiria em treinamento. Metade da equipe não lembra nem o prato do dia, nem os 14 tipos de cerveja que temos. Vendedor. Pergunta de problema. Seus garçons têm dificuldade em lembrar de tudo o que precisam para oferecer um bom atendimento? Comprador. Necessidade implícita. Alguns, sim. Vendedor. Vantagem. Podemos realmente ajudar nisso. O bloco de pedido digital tem uma função de exibição de informações que pode ser atualizada a qualquer momento. Você simplesmente digita o prato especial do dia no computador e ele automaticamente atualiza todos os blocos de pedido digital usados pelos garçons. Comprador. Objeção. Nossos funcionários não entendem nada de tecnologia. Se eles não conseguem lembrar o prato especial, também não vão saber como operar esse aparelho. Isso só aumentaria os erros nos pedidos. Vendedor. Pergunta de problema. Atualmente vocês têm muitos erros nos pedidos? Comprador. Necessidade implícita. Alguns. Nada muito fora do comum, mas ainda mais do que eu gostaria. Vendedor. Vantagem. Pesquisas independentes mostram que a comanda digital praticamente elimina os erros, pois tanto a cozinha quanto o cliente recebem uma cópia impressa do pedido. Comprador. Objeção. Entendi, mas ainda assim não acho que compensa o esforço de treinar toda a equipe. O que aconteceu aqui? A primeira coisa que podemos observar é que a vantagem apresentada pelo vendedor foi imediatamente seguida por uma objeção. Claro, escolhi esse trecho especificamente para ilustrar esse ponto, já que as objeções nem sempre surgem logo após uma vantagem. Em alguns casos, o cliente até responde positivamente. No entanto, segundo nossas pesquisas, a resposta mais comum às vantagens, especialmente em vendas complexas, é a objeção. Figura 6.5. Como surgem as objeções? Não vou pagar $15.000. Vendedor faz uma pergunta. Comprador responde com uma necessidade implícita. Vendedor oferece uma vantagem. Comprador calcula o valor da proposta. Comprador responde com uma objeção. Não compra. Como podemos ver, o problema central aqui é que o vendedor apresentou a solução antes de fazer o comprador perceber a real necessidade. Para o cliente, o problema não parecia suficientemente importante para justificar um investimento tão alto. Por isso, quando o vendedor apresentou uma vantagem, ela foi recebida com resistência. Essa sequência, pergunta de problema, necessidade implícita e em seguida objeção, ocorre com frequência em visitas de vendas mal-sucedidas. E o motivo, mais uma vez, é simples: apresentar a solução cedo demais, antes de construir valor. Isso também explica
Por que vantagens funcionam melhor em vendas de menor valor? Se a comanda digital custasse $15 em vez de 15.000, a reação do comprador provavelmente teria sido bem diferente. Voltando à questão, tratar o sintoma ou a causa? Como ajudar o vendedor neste exemplo? A resposta mais óbvia seria ensinar técnicas para lidar com objeções. Poderíamos, por exemplo, treiná-lo em estratégias clássicas de reconhecer a objeção, reformular a frase e responder. Ou até mesmo preparar respostas específicas para objeções comuns como: seu produto é caro demais. Levar o pedido até a cozinha faz parte do trabalho deles. Meu pessoal não vai se lembrar de como usar esse sistema. Mudar para esse novo sistema seria um transtorno. Essas abordagens até ajudariam a lidar melhor com futuras objeções, mas estariam tratando o sintoma ou a causa. Em todos os casos mencionados, a objeção surgiu porque o vendedor não criou valor suficiente antes de apresentar uma solução. Ensinar como responder às objeções trata o sintoma, mas não resolve a origem do problema. A doença principal nas vendas, oferecer soluções cedo demais, permanece ativa e sem tratamento. A solução definitiva, se lidar com a objeção, trata apenas o sintoma. Como alcançamos uma cura de verdade? É aqui que entra o modelo SPIN. Ele ensina como investigar as necessidades do cliente de forma mais profunda, construindo valor antes de apresentar uma solução. Assim, evitamos que a objeção sequer apareça. Vamos analisar o que aconteceu com a última objeção no exemplo. Vendedor. Pergunta de problema. Estão ocorrendo muitos erros atualmente? Comprador. Necessidade implícita. Alguns. Não mais que a média, mas mais do que eu gostaria. Vendedor. Vantagem. Pesquisas mostram que a comanda digital praticamente elimina esses erros, pois tanto a cozinha quanto o cliente recebem uma cópia do pedido. Comprador. Objeção. Entendo, mas não acho que compense o trabalho de treinar toda a equipe. A objeção surgiu porque o comprador não percebeu valor suficiente na redução de erros para justificar o esforço. Se fizéssemos um gráfico mental da equação de valor, veríamos que, na mente do cliente, o benefício não superava o custo. O esforço para treinar toda a equipe parece, à primeira vista, muito maior do que o benefício de eliminar alguns erros. Mesmo com boas técnicas para lidar com objeções, o ponto central continua sendo que a vendedora apresentou uma solução antes de criar valor suficiente. Comprar versus não comprar, menos erros nos pedidos. Custo de $15.000. Transtorno com treinamento. É assim que o cliente enxerga a situação. Agora vamos analisar como um vendedor mais experiente poderia lidar com esse mesmo cenário. Vendedor. Pergunta sobre o problema. Vocês têm enfrentado muitos erros nos pedidos ultimamente? Comprador. Necessidade implícita. Alguns sim. Não é pior do que em outros restaurantes, mas ainda assim mais do que eu gostaria. Vendedor. Pergunta de implicação. Quando você diz que é mais do que gostaria, isso quer dizer que alguns pratos acabam voltando para a cozinha e precisam ser refeitos? Comprador. Exatamente. Não é algo grave, pois nossos cozinheiros são bem rápidos. Vendedor. Pergunta de implicação. Em horários de pico, como durante o almoço, quando um prato precisa ser refeito, isso não gera confusão. Comprador. Sim, em alguns momentos a cozinha vira um caos e os clientes ficam impacientes. Mas a gente resolve oferecendo uma taça de vinho gratuita e, geralmente, eles se acalmam. Vendedor. Pergunta de implicação. Então, esses erros e os atrasos que eles causam acabam deixando os clientes um pouco insatisfeitos? Comprador. Sim. Por isso estamos dispostos até a abrir mão da venda de uma bebida e oferecer o vinho. Nosso sucesso vem principalmente do boca a boca e não podemos ter clientes falando mal do nosso serviço por aí. Vendedor. Pergunta de necessidade de solução. Então, reduzir os erros e evitar a necessidade de refazer pratos poderia aumentar a satisfação dos clientes? Comprador. Sem dúvida. E clientes satisfeitos sempre voltam. Vendedor. Pergunta de necessidade de solução. E se vocês precisassem refazer menos pratos, isso também ajudaria a reduzir os custos com ingredientes?
Comprador: com certeza. Se um cliente pede salmão e o garçom anota filé por engano, eu acabo pagando por um prato que vai para o lixo. Isso me incomoda bastante, e os cozinheiros ficam furiosos. Vendedor: pergunta de implicação. Imagino que seja frustrante para os cozinheiros ter que jogar comida fora e preparar um novo prato. Você diria que esses erros impactam negativamente a motivação da equipe na cozinha? Comprador: de certa forma, sim. Sempre existe uma tensão entre garçons e cozinha, e os cozinheiros ficam especialmente irritados quando têm que fazer o mesmo prato 2 vezes, porque o pedido foi anotado errado ou a letra estava ilegível. Vendedor: pergunta de necessidade de solução. Então, se fosse possível eliminar os erros na hora de anotar os pedidos, isso melhoraria a motivação da equipe? Comprador: com certeza. Em um restaurante, mais do que em outros tipos de negócio, uma equipe motivada reflete diretamente na experiência do cliente. Eles percebem quando há desorganização ou clima ruim na cozinha. Vendedor: resumo. Então, parece que os pedidos feitos à mão estão causando erros, o que obriga os cozinheiros a refazer pratos. Isso faz com que o cliente tenha que esperar o dobro pelo seu pedido. Em horários de pico, isso vira um gargalo e atrasa ainda mais os pedidos dos outros clientes. Além disso, representa desperdício de comida, porque você acaba pagando tanto pelo prato descartado quanto pelo novo. Isso irrita a equipe da cozinha e afeta o ambiente geral do restaurante. Comprador: pensando bem, essa prática de anotar pedidos à mão está mesmo ultrapassada. Agora percebo como isso vem prejudicando nosso negócio. Temos que parar de refazer pratos à toa. Vendedor: benefício. Pesquisas independentes comprovam que a comanda digital praticamente elimina esses erros. Isso acontece porque a cozinha e o cliente recebem uma cópia impressa e legível do pedido. Ou seja, o custo e o transtorno são mais do que compensados pelo valor percebido, construído por meio de perguntas bem direcionadas, de implicação e de necessidade de solução. Esse é um método de venda mais eficaz, pois ataca diretamente a raiz do problema. Quando se cria valor antes de oferecer uma solução, as objeções praticamente desaparecem. Prevenir a objeção é sempre melhor do que apenas reagir a ela. Estudo de caso: a prevenção em ação. Talvez você esteja pensando: claro, tudo isso parece funcionar bem nos exemplos criados por Rackham, mas será que isso se aplica na vida real? Foi exatamente por isso que participei de uma das investigações mais interessantes da minha carreira. Uma empresa de tecnologia bastante conhecida estava analisando o comportamento de sua equipe de vendas em uma de suas divisões, localizada no sul dos Estados Unidos. Nós incentivamos a equipe de pesquisa a utilizar um método de análise de comportamento que consistia em observar e registrar com que frequência certos comportamentos-chave de vendedores e clientes ocorriam durante as visitas de vendas. E o que descobriram foi algo bastante curioso. Em uma das divisões analisadas, a equipe de vendas era composta, em média, por 8 vendedores. Estatisticamente, era esperado que essas 8 pessoas vendendo o mesmo produto para clientes do mesmo porte e com os mesmos concorrentes enfrentassem um número similar de objeções por hora de vendas. Mas não foi isso que os dados revelaram. A diferença no número de objeções enfrentadas por cada vendedor era enorme. Em muitas equipes, havia sempre um vendedor que enfrentava até 10 vezes mais objeções por hora do que os demais. A equipe de pesquisa não estava familiarizada com o nosso trabalho sobre a relação entre o uso de vantagens e o surgimento de objeções. Por isso, tiraram conclusões que pareciam lógicas. Se um vendedor enfrenta muitas objeções, provavelmente precisa de mais treinamento para saber como lidar com elas. Eles nos pediram orientação, e uma rápida análise dos dados revelou o que precisávamos saber. Selecionamos os dados de 10 vendedores que recebiam uma quantidade acima da média de objeções, candidatos ideais para um treinamento tradicional de manejo de objeções, mas todos os 10 apresentavam também um uso acima da média de declarações de vantagens durante suas visitas.
Convenci a empresa a tentar algo diferente. Disse: "O que eu gostaria de fazer é ensinar essas pessoas a evitar as objeções. Acredito que posso criar um programa que nem sequer mencione a palavra objeção, mas que traga resultados superiores ao melhor curso tradicional sobre como enfrentá-las." A empresa topou o desafio. Escolhemos 8 vendedores, todos com altos índices de objeções em suas visitas, segundo a análise comportamental. Como prometido, nosso treinamento não falaria nada sobre objeções ou como reagir a elas. Em vez disso, ensinamos essas pessoas a identificar e desenvolver necessidades explícitas, utilizando o modelo SPIN, e só então apresentar benefícios. Após o treinamento, a equipe de pesquisa acompanhou os 8 vendedores em campo e registrou o número de objeções que continuavam recebendo. O resultado? O número médio de objeções por hora de venda caiu 55%. 2 conclusões importantes surgiram a partir desse experimento. A melhor forma de lidar com objeções é preveni-las. Isso significa tratar a causa e não apenas o sintoma. Nosso treinamento não eliminou todas as objeções, e nem era esse o objetivo. Algumas objeções são inevitáveis. Elas surgem quando o cliente tem necessidades que o produto realmente não consegue atender, ou quando o concorrente tem uma solução claramente superior. Essas objeções, reais, são parte do processo de vendas e não há técnica que possa impedi-las por completo. No entanto, este estudo mostrou que é possível reduzir mais da metade das objeções com o uso adequado das perguntas SPIN, que ajudam a construir valor real. Sobre o treinamento tradicional de vendas, o modelo antigo ensina os vendedores, sem querer, a criar objeções, para depois ensinar técnicas de como lidar com aquilo que eles próprios provocaram. Isso acontece porque a maioria dos programas de treinamento é baseada na lógica da venda simples, onde o uso frequente de vantagens pode sim levar ao sucesso. Em vendas pequenas, não é necessário criar tanto valor antes de apresentar a solução. Mas em vendas mais complexas, esse padrão não funciona da mesma forma. Vale lembrar que, para nós, vantagem significa qualquer afirmação que demonstre como o produto pode ser útil ao cliente. A maioria dos treinamentos chama isso de benefício. Esperamos que, com o tempo, os criadores de programas de capacitação compreendam que vendas maiores exigem habilidades diferentes. É fundamental abandonar o modelo que incentiva o uso exagerado de vantagens, justamente o que gera a maior parte das objeções dos clientes. Mas as objeções são sempre ruins. Alguns programas ainda ensinam que elas são sinais positivos, como se fossem oportunidades de vendas disfarçadas. Se isso fosse verdade, então evitar objeções poderia até ser prejudicial. Mas o que dizem os dados? Fizemos um estudo para investigar essa ideia. Queríamos saber se as objeções realmente representavam oportunidades ocultas. Contamos o número de objeções feitas por clientes durante 694 visitas de vendas, reunidas a partir de uma amostra internacional envolvendo uma grande fabricante de computadores. Os resultados que aparecem na figura 6.8 contam uma história bem diferente. Como podemos observar, quanto maior a porcentagem de objeções no comportamento do cliente, menor é a probabilidade de sucesso da visita. Se as objeções fossem mesmo oportunidades de venda disfarçadas, como alguns acreditam, então esse disfarce foi feito por um verdadeiro mestre da camuflagem. A verdade é mais simples. Quanto mais objeções um vendedor recebe durante uma visita, menor a chance de fechar negócio. É um mito conveniente dizer a vendedores inexperientes que profissionais experientes acolhem objeções como sinais de interesse do cliente. E mesmo que você consiga derrubar essa barreira com boas técnicas, é muito mais inteligente evitar que ela seja criada. Estudo com 694 visitas. Os dados mostraram claramente que nas visitas bem-sucedidas, as objeções representavam apenas 6,4%, a 6,5% do comportamento dos clientes. Já nas visitas mal-sucedidas, esse número subia para 9,3%, a 13,4%.
Esses números reforçam a ligação entre a quantidade de objeções e o fracasso da venda. O estudo conduzido por Linda Marsh sobre características, vantagens e benefícios revelou uma forte conexão entre a apresentação de benefícios e as expressões de apoio ou aprovação dos clientes. Ela descobriu que, quanto mais benefícios os vendedores ofereciam, mais os clientes demonstravam aprovação. Isso não surpreende. Afinal, segundo nossa definição, um benefício só pode ser apresentado quando o cliente já expressou uma necessidade explícita. Em outras palavras, se o cliente ainda não disse algo como "é isso que eu preciso", não é hora de apresentar uma solução. E quando mostramos exatamente aquilo que o cliente quer, a chance de aprovação aumenta bastante. Lidar com objeções ou preveni-las. A principal sugestão deste capítulo é simples. As antigas técnicas de lidar com objeções, que incentivam o vendedor a apresentar vantagens, são muito menos eficazes em vendas complexas do que estratégias voltadas à prevenção de objeções. Essas estratégias envolvem, primeiro, criar valor através de perguntas de implicação e de necessidade de solução, e só depois apresentar as capacidades da solução. Quando comecei na área de vendas, achava que, depois do fechamento, a habilidade de lidar com objeções era a mais importante. Isso porque eu vivia recebendo objeções e pensava que precisava aprender a respondê-las melhor. Eu nunca me perguntava o que causava tantas objeções. Hoje entendo que a maioria delas era apenas reflexo de vendas mal conduzidas. Quando melhorei minha capacidade de fazer perguntas, passei a antecipar e evitar as objeções, e isso aumentou meu sucesso. É claro que ainda surgem objeções, pois elas fazem parte do processo, especialmente quando há um desencontro legítimo entre o que o cliente precisa e o que estou oferecendo. Então sim, as técnicas de manejo de objeções ainda são úteis, mas o meu desempenho melhorou não porque aprendi a lidar melhor com elas, e sim porque passei a criar menos objeções desnecessárias. Evitando objeções dos clientes. Se você está recebendo mais objeções do que gostaria, reflita. Será que as objeções não são apenas um sintoma causado por oferecer soluções cedo demais? Tente focar mais na etapa de desenvolvimento das necessidades. Use perguntas de implicação e de necessidade de solução para construir valor antes de apresentar qualquer produto ou serviço. Vendedores que treinamos consistentemente relatam que fazer boas perguntas os ajudou mais do que qualquer técnica clássica de como lidar com objeções. Veja o contraste entre dois caminhos possíveis. Estratégia tradicional, manejo de objeções. O vendedor apresenta uma vantagem. O cliente levanta uma objeção. O vendedor tenta contornar a objeção. Estratégia moderna, prevenção de objeções. O vendedor desenvolve a necessidade com perguntas de implicação e de necessidade de solução. O cliente expressa uma necessidade explícita. O vendedor apresenta um benefício. O cliente responde com aprovação ou apoio. Esses dois caminhos mostram claramente a diferença entre conduzir uma conversa baseada em objeções ou prevenir que elas aconteçam. É claro que algumas objeções sempre existirão, principalmente quando o produto não atende às necessidades do cliente. No entanto, há dois sinais claros de que você está enfrentando objeções que poderiam ser evitadas com um trabalho melhor. Objeções no início da visita. Clientes raramente fazem objeções a perguntas, a menos que estas sejam feitas de forma inadequada ou ofensiva. A maioria das objeções acontece quando soluções são apresentadas antes do tempo certo. Objeções frequentes a soluções genéricas. Isso indica que talvez você esteja tentando encaixar seu produto antes de entender o que o cliente realmente precisa. Se alguém está enfrentando muitas objeções logo no início da visita, isso provavelmente indica que, ao invés de fazer perguntas, está pulando etapas e oferecendo soluções ou apresentando capacidades muito cedo. A solução para esse problema é simples. Não fale sobre soluções antes de fazer perguntas suficientes para desenvolver necessidades claras e fortes no cliente. Objeções relacionadas ao valor. Quando a maioria das objeções recebidas gira em torno do valor do que está sendo oferecido,
Isso geralmente significa que ainda não foi construída uma necessidade forte o bastante. Objeções como "isso está caro demais", "não vale o esforço de trocar de fornecedor" ou "estamos satisfeitos com o sistema atual" são sinais claros de que a percepção de valor não foi bem desenvolvida. Nesses casos, o cliente está dizendo, mesmo que indiretamente, que não percebe uma necessidade real de mudança. E nesse cenário, tentar apenas responder à objeção não é o caminho mais eficaz. A melhor abordagem é voltar um passo e focar no desenvolvimento das necessidades. Esse tipo de objeção, especialmente as ligadas ao preço, costuma aparecer quando o vendedor se apoia demais em características do produto ou serviço. Em vez disso, é muito mais eficaz direcionar a conversa para perguntas que explorem os desafios do cliente. O ideal é usar 3 tipos de perguntas. Perguntas de problema, para identificar as dificuldades reais. Perguntas de implicação, para mostrar as consequências desses problemas se não forem resolvidos. Perguntas de necessidade de solução, que ajudam o cliente a visualizar o benefício de mudar. Ao fazer isso, você constrói valor de forma mais sólida e, com isso, reduz drasticamente as objeções relacionadas ao preço ou ao esforço da mudança. E assim chegamos ao fim de mais um capítulo, onde aprendemos que prevenir é, de fato, melhor do que remediar. Objeções não precisam ser uma constante nas suas visitas de vendas. Quando você entende a fundo as necessidades do cliente, as barreiras simplesmente deixam de existir. Se esse conteúdo fez sentido para você, imagine o impacto que ouvir todos os capítulos pode ter nas suas habilidades de vendas. A playlist completa está aqui na descrição. É só clicar e continuar mergulhando nesse conhecimento que transforma teoria em prática e prática em resultado. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva para não perder os próximos capítulos.